A cidade de Pelotas comemora agora, nesse dia 7 de julho de 2021, mais um aniversário de criação. Em muitos meios da imprensa, na mídia eletrônica também, em alguns sites oficiais, é colocado que Pelotas comemora 209 anos como cidade, 209 anos de emancipação. Eu considero isso um pouco precipitado, porque na verdade a cidade não tem 209 anos de autonomia política. Ela tem 209 anos como criação da sua freguesia, que vai dar origem posteriormente à cidade. As freguesias durante o Brasil colonial e o Brasil império eram povoações que tinham uma igreja. Era quase sinônimo de paróquia, que tinha uma igreja católica. Então eram vilarejos, eram povoados, mas estavam dependentes de uma vila, essa sim com autonomia política, capaz de ter uma Câmara Municipal, ou de uma cidade. Então uma freguesia, ela não tinha autonomia política para se declarar o equivalente a uma cidade. Em 1809, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que naquela época ainda era a capitania de São Pedro, possuía somente 4 municípios: Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Rio Pardo e Rio Grande. O território da atual Pelotas, bem como a grande parte da zona sul do estado do Rio Grande do Sul hoje, fazia parte de Rio Grande, estava subordinado à vila de Rio Grande. Em 7 de julho de 1812, que é considerado a data da criação, alguns consideram equivocadamente a data de emancipação de Pelotas, tá? É criada a freguesia de São Francisco de Paula das Pelotas. Mas essa freguesia, ela tinha um status semelhante ao que a gente pode determinar a um distrito de qualquer município hoje do Brasil. Pelotas estava, no caso, subordinada a Rio Grande. Tanto que, em 1823, nas primeiras eleições que a gente teve no Brasil como país independente, os eleitores residentes em Pelotas votavam como eleitores de Rio Grande. Havia outras freguesias ali, também na região sul, que eram subordinadas à Vila de Rio Grande. Se elegia os vereadores para Rio Grande. Então Pelotas era parte de Rio Grande, era como se fosse um distrito, era uma freguesia. Somente no dia 7 de abril de 1832, Pelotas vai ser elevada à condição de vila, separada, independente da vila de Rio Grande. Em 1835, mais especificamente no dia 27 de junho, por lei da Assembleia Legislativa da província do Rio Grande do Sul, Pelotas e Rio Grande são elevadas à categoria de cidades. A diferença de uma vila para a cidade seria que a vila, na época do Império, elegia 7 vereadores para a Câmara Municipal e as vilas que tinham o status de cidade, ou seja, aumentavam seu status, poderiam eleger 9 vereadores. Tá? Mas do ponto de vista de autonomia política, um determinado território ganhava autonomia na medida que se convertia numa vila, era elevado à condição de vila. Então a gente pode falar assim, ó, em termos de criação, fundação da freguesia, Pelotas está comemorando em 2021 209 anos. Mas em termos de independência política, de emancipação, de autonomia, de governo próprio, Pelotas tem 189 anos. Tá? Por que eu trago essa discussão? Porque em 2012, por exemplo, Pelotas comemorou os 200 anos da cidade de Pelotas. Eu acho equivocado, não era 200 anos da cidade de Pelotas. 200 anos da criação, da fundação da freguesia que deu origem à cidade de Pelotas. E se o critério for, para a maioria das cidades do Rio Grande do Sul ou do Brasil, a criação da freguesia como marco inicial, tá? Uma série de cidades no Rio Grande do Sul, no Brasil afora, que comemora, sei lá, seus 50, seus 75, seus 100 anos, vai poder dizer que tem 150, 200 anos também, tá? Mas é só uma observação que eu trago, é o seguinte: Pelotas tem 209 anos da criação da freguesia, que deu origem à cidade,
mas do ponto de vista de independência política, tem 189 anos.